entendemos o contexto de negócio, entendemos a construção de variáveis, né? Agora a gente vai partir para o processo de modelagem. E aqui eu acho que a gente gasta o menor tempo, porque a gente sempre gasta muito tempo no processo do entendimento do negócio e no processo de feature engineering. Isso é absolutamente normal, tá? Inclusive na parte de qualificação, que é aquela parte de que você, quando você constrói a descritiva, exploratória, né? Número de nulos, número de duplicatas, é, quais atributos têm valores mais ausentes, o que fazer com esses valores ausentes. Então, você gasta muito tempo aí. Mas vamos trabalhar aqui com a ideia da modelagem, especificamente a supervisionada, tá? Então, nesse módulo, a gente vai preparar um pouco os dados, né? Treinar o modelo supervisionado. A gente vai utilizar dois. A gente vai utilizar tanto o modelo de regressão logística quanto o modelo baseado em árvore, tá? Por que eu mostro os dois? Porque eu prefiro trabalhar com regressão logística. Porém, caso você já trabalhe na área de risco ou querem migrar para a de risco, né? Trabalhar um pouquinho aí e tenha uma experiência de trabalhar em alguma empresa de fraude, em alguma empresa de crédito, em alguma financeira, como a gente fala na América Latina, em algum banco, né, no caso que a gente fala no Brasil, você não vai conseguir colocar um modelo de regressão logística em produção. Esse é o maior problema. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalho hoje, eu sempre trabalhei com regressão logística para prever fraude, para encontrar a probabilidade de uma pessoa vir a ser um fraudador e por aí vai. Eles falaram, olha, aqui é GBM, que é o Gradient Boost Machine, né, que é um dos algoritmos baseados em árvore. Eu falei, GBM? Mas o GBM é uma caixa preta, a gente não consegue fazer nada. Porque na regressão logística, você consegue interpretar variável, avaliar o efeito de um atributo em outro. Ah, esse atributo, conforme aumenta esse atributo, a chance de vir a ser uma fraude aumenta em 60%, por exemplo. As interpretações são mais diretas, né? Até porque o modelo de regressão logística foi proposto em 1972, lá com o paper do Nelder e o Elderman, né? Com os modelos lineares generalizados, porque os modelos de regressão logística são casos particulares dos modelos lineares generalizados que utilizam a classe de família exponencial, cuja um caso particular dessas distribuições dessa classe é a distribuição binomial que leva à regressão logística, e é um processo já conhecido, já confiável, e utilizar o modelo baseado em árvore para mim foi um choque, porque eu tive que aprender diversas outras coisas, como valores SHAP, como interpretar. E é justamente por isso que a gente entrega, além do modelo, né, além do score final para o cliente, a probabilidade de vir a ser fraude, também entrega estratégias baseadas em atributos, porque o GBM não nos permite trazer a informação de que, olha, conforme o valor do empréstimo aumenta, a chance de vir a ser fraude aumenta em 45%. Óbvio que atualmente a gente tem muitas ideias de inferência causal, né? A gente tem muitas ideias aí com relação aos valores SHAP que nos informam o efeito de uma variável na variável resposta para modelos baseados em árvores, especificamente para os algoritmos, né, do GBM, LightGBM, mas mesmo assim é muito complicado. É muito complicado trabalhar com modelos baseados em árvore, principalmente se você trabalhar com H2O, que é uma das empresas que disponibilizam isso, né? Na minha empresa eu trabalho com H2O. Essa ideia do Mojo, quando você constrói um modelo e cria um objeto para ele, cria um Mojo para ele, a gente tem na ideia do H2O, né? Então todo o sistema da empresa está implementado em H2O e é muito complicado. Se você quiser, por exemplo, mexer em um hiperparâmetro do modelo para tentar melhorar alguma coisa, para diminuir o overfit, né? É muito complicado, é uma documentação muito chata de entender, às vezes você não encontra, às vezes você trabalha com dados desbalanceados, por exemplo. Para mim foi muito mais fácil eu fazer o desbalanceamento fora do GBM do que dentro do GBM, embora o GBM tenha hiperparâmetros relacionados a isso, né? Explico melhor. O cliente chega com um percentual de fraude igual a 1%, a nossa proposta foi, tá, se a fraude é 1%, vamos tentar diminuir quem não é fraude, 99%, né, para 1% também. Porque eu tenho uma fraude, eu tenho uma base, né? E eu tenho lá 1% significa 1.000 transações. Eu vou trabalhar com 1.000 transações que sejam fraudulentas e também 1.000 que eu vou escolher dentro dessas 99% que sejam não fraudulentas para igualar, para ter 50-50. Então é mais fácil, muito mais direto você fazer isso fora do GBM do que no GBM. E a hora que o GBM tem lá um parâmetro de pesos, né, para desbalanceamentos. Mas é tão chato entender, agora obviamente eu já entendi, estou falando isso no começo, quando eu comecei logo na ideia do GBM, que era muito melhor trabalhar com a ideia de fazer isso fora do GBM do que do GBM. Mas, enfim,
tá? São apenas observações aqui para que vocês tenham um pouco de noção. Então vamos trabalhar com a ideia de modalidade supervisionada, tá? A gente vai separar os dados em treino e teste, obviamente, o treino para treinar o modelo, para construir o modelo teste para validar se de fato a performance dele está legal ou não. A gente vai tratar o desbalanceamento, cuidado que as fraudes são raras. Aqui eu vou comentar, mas eu não vou fazer isso. Normalizar ou codificar variáveis, dependendo da situação, e selecionar atributos relevantes, tá? Aqui eu tenho a minha lista de atributos, né, que eu vou considerar para o meu modelo. Tem uma hora, a reputação do e-mail, se o empréstimo é alto ou não, que são as variáveis que já vinham na base do cliente com as novas variáveis, tá? E aí eu criei, olha, eu tenho aqui o meu X-treino, eu tenho o meu X-teste, o Y-treino e o Y-teste. Claro que os Ys aqui são relacionados à fraude e não fraude, é somente a coluna fraude flag, que está aqui. E o meu X-treino, tanto que o meu X-teste, são aquelas 8 colunas que são referentes a essas 8 variáveis que estão aqui explicativas, tá? Aqui eu estou colocando, avaliando se essa separação, ela pode acontecer tanto ao longo do tempo quanto não, tá? Eu fiz uma separação aleatória, ou seja, eu não observei o tempo, mas é interessante que você avalie se vale mais a pena considerar treino. Por exemplo, você tem uma base de dados de janeiro a dezembro. É melhor que você considere de janeiro a outubro, por exemplo, como treino, e novembro e dezembro como teste, porque isso vai servir para suas previsões de janeiro, fevereiro e março do próximo ano, por exemplo, tá? Então, é melhor você utilizar transações mais recentes para ser seu teste, porque você estaria, entre aspas, validando o seu modelo em um caso real, né? Porque quando você constrói um modelo, o que você quer prever é logo em sequência. Então, é melhor você construir um modelo baseado em treino e teste, dado que o treino tem informações um pouco mais antigas e mais recentes, e também recentes, mas que a validação seja aí uma informação mais recente, né, dos últimos 2 meses, por exemplo. Aqui no nosso caso, todas as datas são de janeiro de 2025, então não fazia sentido a gente avaliar por tempo, tá? Mas fica essa observação para vocês. Quando você for separar em treino e teste, atente-se de que talvez seja interessante não dividir de forma aleatória como foi feito aqui. Obviamente, eu estou repetindo. Aqui foi feito de maneira aleatória porque só tem um mês, então não faz sentido, tá? Talvez fizesse sentido fazer por dia, né? Pegar 80% da base ou 70% da base com transações mais antigas, né? Lá do dia 1 até o dia 27, por exemplo, né? De janeiro, e do dia 28 em diante seriam as mais novas. Mas nesse caso, não queria entrar muito nesse mérito. Mas cuidado, quando vocês forem fazer essa separação em treino e teste, em que uma das variáveis é tempo. Tá? Beleza, avaliando os atributos. O que eu estou avaliando os atributos? Eu preciso fazer as bivariadas. O que é fazer bivariada? Fazer bivariada é entender se o comportamento que você espera daquele atributo está sendo atendido ou não, antes de criar o modelo. Então eu vou pegar aqui o IP blocklist e comparar com o fraud flag, para identificar se, será que os e-mails que estão iguais a 1, ou seja, que estão na lista de bloqueio, tem mais risco ou menos risco do que os outros? E aqui você vê, ó, aqueles e-mails que estão na lista de bloqueio têm mais risco do que os demais. Beleza, comportamento ótimo, um atributo, esse vai entrar no meu modelo. Então esse seria um critério a mais para você avaliar de atributos que poderiam entrar ou não no seu modelo. A gente vai fazer isso por device ID, ou seja, vejam, aqueles que têm device ID missing, ou seja, que são problemáticos, têm o risco menor. Aqui eu tenho um comportamento que não é esperado. Eu esperaria, né, que aqueles que estão marcados como 1, tivessem maior risco. Mas não, está acontecendo o contrário. Isso pode acontecer muito pelo total de fraudes. Aqui eu tenho pouquíssimos casos, tenho 4, aqui eu tenho 65, então essa diferença pode haver. Embora você possa ver aqui também que no de cima tinha 3, e aconteceu o que eu esperava, tá? Então, esse atributo aqui com certeza entra no meu modelo, esse aqui eu vou colocar, mas eu vou desconfiar depois, tá? Talvez ele não tenha grande importância. Time of the day, aqui eu nem posso julgar previamente, né? Porque eu não sei, de acordo com a base, como é que está o comportamento, mas apenas para que a gente tenha uma prévia, né? O risco maior está nas transações que são feitas pela manhã. Olha que interessante. A gente pensa que é pela noite ou pela madrugada, mas não. A fraude, o percentual de fraude está sendo maior nas transações que são feitas pela manhã. Tá? Aqui, quando o empréstimo é alto, quando o empréstimo é alto, a fraude é menor. Então, pessoas que
pedem, por exemplo, 100 mil, 200 mil, não pedem empréstimo fraudando. Mas as pessoas que pedem empréstimo de 1.000, 2.000, sim, fraudam. O que é o esperado, né? Geralmente você não pede um empréstimo muito alto utilizando dados fraudulentos, pelo menos nas bases que a gente recebe aqui da empresa. Com relação à soma dos riscos, né? Vejam, quando eu não tenho nenhum risco naquelas duas flags que a gente criou, a gente tem maior risco. O que é interessante, né? Para mim não faz sentido. Talvez a gente poderia remover essa variável, né? Com relação ao tempo, vejam que aquele tempo desde a última transação, né? As transações que são feitas lá, ó, com intervalo de tempo menor que 10 segundos, ou seja, o cara testou agora, e em menos de 10 segundos ele testou de novo com outro documento, seja o que for, tem um percentual de fraude muito maior, que era o esperado. Para mim é um comportamento esperado. Mas aqui vejam que quando esse tempo vai aumentando, o risco também está alto, né? Aqui está 8%. Vai entender o que é, né? Talvez quando a gente for modelar a estrutura, a gente consiga entender mais ou menos. Tá, entendemos o comportamento das variáveis. Eu não vou remover nenhuma. Isso serve apenas para que você tenha um pouco de senso crítico do que de fato você vai incluir ou não. Eu, por exemplo, não incluiria essa variável aqui. O device ID missing, porque para mim, C1 teria maior risco, tá? E aqui está ao contrário. Porém, existem pessoas, e o meu próprio colega de trabalho dele, meu próprio colega de trabalho é uma dessas pessoas, que não fazem remoção ou inclusão de atributos com base na descritiva. Eu gosto de fazer, tá? Porque eu vejo o comportamento de fato aqui da minha estrutura já previamente, né? Depois eu posso incluir no meu modelo e ele não traz informação nenhuma, mas eu estou gastando tempo, porque eu já vi que ele não traz informação nenhuma, tá? Mas nesse caso aqui eu vou incluir todas lá no processo de modelagem, vocês vão ver. Perfeito. Aqui o tratamento de desbalanceamento. Então, no desbalanceamento a gente tem dois cenários, no caso três. Fazer undersample, que é reduzir a classe majoritária, que no caso você tem, que eu falei anteriormente, né? Você tem 99%. Não sei se eu consigo colocar um exemplo aqui, ó. Você tem uma base 1, que tem lá 99 bons e 100 bons e 10 ruins. Tá? Sua base 1 não, essa aqui é a sua base. Então, se você fizer undersample, você vai reduzir a classe majoritária. Tá? Então, no under, você vai deixar o quê? 10 bons e 10 ruins. Ou seja, você vai passar de 100 para 10, vai escolher aleatoriamente. E os ruins vão continuar sendo ruins. Aí você igualou a sua base. Então tem 50-50, aí o modelo consegue construir uma análise interessante. Over é quando você replica ou sintetiza, né? Cria amostras sintéticas dos ruins. Você vai continuar tendo 100 bons e vai ter 100 ruins. Tá, mas os 100 bons eu entendi, porque eu já tinha 100 bons. E os 100 ruins? Aqui você vai duplicar, vai replicar, tá? Tem algoritmos que conseguem sintetizar, tem algoritmos que replicam, que duplicam, no caso, né? E por aí vai. Então esses seriam os dois exemplos. E a ideia da penalização, que é colocar no próprio algoritmo um peso para quem é fraude, tá? Então aqui eu tenho um dos argumentos do hiperparâmetro desses modelos de JGBM e CGBM que você pode fazer isso, tá? Uma técnica que você pode utilizar também, prévia, é o smooth, que é tentar igualar treino e teste, fraude de coordenação, fora do sistema de árvore, tá? O smooth, se você quiser saber mais detalhes, basta pesquisar por smooth, faz basicamente o que eu fiz aqui na mão para vocês. Tá, vamos ajustar o primeiro modelo. Olha aí, vamos ajustar o modelo de regressão logístico. Aqui eu estou dizendo quem é o dado de treino, né? Quem é o Y de treino para ele, tá? E aqui eu estou pedindo, após o ajuste do modelo, aqui ele já fez o ajuste, eu estou pedindo as informações das covariáveis. Após ajustar o modelo, a primeira informação que eu pego é a importância dos atributos. Por quê? Porque você não pode ter dominância em modelo de crédito. O que é dominância? É que o primeiro atributo, o mais importante, carregue 95% da variabilidade, 95% da importância. Ou seja, o modelo está sendo explicado para apenas um atributo. Não é interessante acontecer isso. Por quê?
Porque, como eu falei, além do score que você vai disponibilizar, você também tem que disponibilizar estratégias com os atributos. Se você só tem um atributo que está dando informação significativa para o seu score, o que, é que você vai fazer de estratégia com os outros? Nada. Tá? Então veja, hora não teve quase nenhuma participação, 11%. Até que teve, 11% é um valor alto. A Amount, que é o valor do empréstimo, 3%. Tempo desde a última transação, 0%. Como é que eu vou fazer uma bivariada, uma análise para o cliente, para que ele veja, além do meu score, o tempo desde a última transação? Não faz sentido. Então aqui, antes de avaliar qualquer métrica, é avaliar a importância das variáveis do modelo. Então aqui eu tenho uma boa distribuição, ó, 43% está nessa, 23% está nessa, 17% está nessa, 8% está nessa, 6% está nessa, tá? Eu falei 11%, mas no caso aqui era 0%, né? Então, desconsiderem. Hora, empréstimo, valor do empréstimo e tempo de ajuste de transação está próximo a zero, nem faz sentido. Então aqui eu posso utilizar o meu score como estratégia junta no meu relatório com o valor do empréstimo, ou seja, o valor do empréstimo não foi importante, mas dizer que ele é um valor alto ou baixo foi. O IP ser de uma lista de bloqueio também é importante. Então você pode fazer uma bivariada e mostrar para o seu cliente: olha, pessoas que estão na lista de bloqueio têm um risco maior. E olha qual é a média do score para essas pessoas. Então quando você for ver o score, você também avalia aqui o IP, se está na lista de bloqueio ou não. Então você vai fazer uma bivariada. Tá? Então serve muito para isso. Perfeito? Aqui eu trago algumas métricas e a mais importante que eu quero trazer para vocês é o AUC. O AUC foi de 48. A gente geralmente escolhe um AUC aí de 60, 55, tá? Mas como eu tenho um percentual de fraude muito baixinho, esse AUC de 48 é até que é considerável, tá? Então, você pode estar me perguntando, tá, Vinícius, eu posso ajustar o outro modelo? Pode ajustar o outro modelo. Fazendo o quê? Removendo essas variáveis que não são tão importantes, ajustar o novo e calcular o AUC. Mas se é pelo AUC que vai definir qual é o meu modelo, por que eu avaliei primeiro a dominância e depois a AUC? Porque primeiro você tem que avaliar se esse modelo te interessa, para depois calcular o AUC. Mas isso é muito pessoal, tá? Essa ideia de modelo customizado vem justamente daí. Você é livre para definir a estratégia que você quer seguir. Desde que você consiga um modelo que consiga diferenciar bem os grupos de fraude e não fraude e consiga passar boas estratégias para o seu cliente. Tá? Então aqui o AUC deu 48, mas a gente poderia melhorar. Então talvez você poderia ajustar um novo modelo removendo essas variáveis, removendo essas três, né? E ajustando somente com essas e avaliar se esse AUC diminuiu ou aumentou. Aqui eu estou apenas dizendo para vocês um threshold, né? Estou falando que o meu modelo vai dar uma respostas entre 0 e 1. Então, valores que são acima de 0,8, né? Eu estou falando que ele pertence a uma classe de fraude ou não fraude, dependendo da situação. Quanto maior, como eu estou mudando no fraude aqui, né? Quanto maior o valor, maior a probabilidade de fraude. Então, se o valor do score, do valor que vem lá da regressão, for maior ou igual que 0,8, diga que ele é uma fraude. Se não, diga que ele não é fraude. E você vai alterar isso aqui para tentar melhorar as métricas de precisão, recall, F1 score e por aí vai. Então, uma das maneiras de você conseguir controlar é fazendo isso. Vejam que a regressão logística te permite, né, verificar várias coisas que o modelo de GBM não permite. Aqui eu fiz uma curva ROC apenas para identificar para vocês e mostrar para vocês que, além do valor numérico, né, essa ideia também vem da interpretação gráfica. Tá? Um valor de 0,48 não é um valor muito bom, porque ele não consegue diferenciar muito as populações. Tá? Então, a ideia é que essa curvinha aqui esteja mais próxima aqui do pico lá de cima, e coisa que não está acontecendo. Então, 0,48 não é um valor muito interessante. Aqui eu trago o que para mim é a coisa mais importante da saída de modelo de regressão. Aqui são os coeficientes que são estimados, né, para cada um dos atributos. Então eu tenho o coeficiente 0,41, 0,11, 0,0 e por aí vai. Quando eu quero transformar ou obter uma interpretação desses elementos, eu aplico a exponencial do coeficiente, tá? Que é o que a gente chama de odds ratio. Esse odds ratio de 1,51, por exemplo, para o e-mail bloqueado, significa que se o meu e-mail está em uma lista de bloqueio, então ele aumenta em 51,1% a chance daquela transação vir a ser fraude. Né? Então, essa variável indica um forte indicativo de comportamento suspeito. Tá? Aqui vejam, está maior que 1, né? Tem esse 12 aqui. O que significa esse 12,6%? Significa que
essa flag de risco adicional, para cada flag que eu vou somando o risco, ela eleva em 12% a chance de ser uma fraude, tá? E por aí vai. A hora não afeta tanto, porque 2%, a malte quase nada, o tempo desde a autorização quase nada, que é de fato o que a gente viu lá nas importâncias, né? Essas três aqui são aquelas variáveis com importância quase zero, tá? Aqui, que é o 46, a gente interpreta ao contrário. Veja que aqui eu considero 51, né, porque está acima de 1, mas aqui eu verifico o contrário. É o quanto abaixo de 1 ele está. Então eu faço 1 menos 46,9, que dá 53,1. Então transações marcadas com alto valor têm 53,1% menos chance de vir a ser fraude. Tá? Então, essas interpretações são justamente aquelas interpretações que eu falo para você de compartilhar com o cliente junto com o score. Você não faz o modelo e compartilha somente o score, tá? Você faz o modelo e compartilha estratégias para o cliente, perfeito? E a regressão logística nos permite fazer isso maravilhosamente bem. Aqui eu estou ajustando o modelo com os algoritmos baseados em árvore, tá? Aqui eu estou utilizando especificamente o Light GBM para que vocês tenham um pouquinho de noção também. Então, diferentemente do GBM, eu preciso passar algumas informações, alguns hiperparâmetros que eu consigo alterar e mexer até melhorar o modelo, tá? Então, na regressão logística, a gente só consegue incluir e remover variáveis, né? Mas no modelo baseado em árvore, eu consigo mexer em taxa de aprendizagem, em número de árvores, número de folhas em cada árvore, por aí vai, tá? Eu fiz aqui e deu um comportamento muito parecido. Então, tanto a regressão logística como o modelo baseado em árvore leva para o mesmo ao C. Eu fiz aqui uma curva ROC para que vocês tenham noção da ideia, ó, bem similar. Deu 0,49, enquanto na regressão logística deu 0,48, tá? Então, apenas para que vocês tenham um pouco de noção. Aqui eu fiz um gráfico de importância das variáveis. Vejam, o tempo desde a última transação, nesse caso da regressão logística, foi a mais importante, o amount foi o segundo mais importante e a hora foi o terceiro mais importante. Então veja que deu um AUC muito similar, mas a interpretação das variáveis foi completamente distinta, tá? Aqui eu obtive as três variáveis que foram quase nada importantes para a regressão logística, foi importante aqui para a árvore, porque são informações, de fato, diferentes. Muito cuidado com a ideia de incluir a malte, tá? Por quê? Às vezes a gente trabalha com clientes de vários países. Então, se você está construindo um modelo customizado e quer generalizar, você está construindo um modelo com clientes do México. E você quer, será que esse modelo funciona bem para clientes da Argentina? Se a malte estiver no seu modelo, nunca vai funcionar. Porque o amalte vai estar em peso mexicano para o México. E na Argentina vai estar em peso argentino. Não faz sentido você utilizar a malte. Porque a unidade de medida vai ser diferente. A unidade monetária é diferente. E se eu padronizar para dólar? Deixar dólar no México, dólar na Argentina. Os períodos são diferentes. Quando você treinou o modelo era uma época. E quando você foi testar em um cliente da Argentina era outra época. Não faz sentido. Então, cuidado. Não é que não considere, mas muito cuidado ao considerar a malte no seu modelo. Tá? Aqui eu estou mostrando um pouquinho de SHEP, mas eu vou deixar uma aulinha para vocês aqui entenderem um pouco sobre como interpretar modelos baseados em árvore. Tá? Vai ser uma aula extra, um parênteses dessa sequência que a gente está tendo aqui. Tá? Então, aqui a gente pode ver que a malte, o tempo desde a transação e a hora foram as mais importantes, né? Só que traz mais informação para o modelo, mas eu vou deixar uma aula extra para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o valor SHEP, senão aqui vai ficar muito longo e a gente vai se perder um pouco, tá? Então, é isso. A gente termina aqui a parte de modelagem, que, entre aspas, seria uma parte mais rápida, porque eu queria dar muito foco no problema do negócio e na parte de Feature Engineer, tá? A modelagem é um processo um pouquinho mais rápido, porque a gente já entendeu os atributos, já entendeu o contexto e já entendeu o que entregar. Espero que vocês estejam aproveitando a aula, né? Toda essa sequência. A gente se vê em um próximo momento.